Olá, hoje estamos iniciando então, nosso terceiro encontro, dialogando com o imigrante, né? Quero me apresentar, sou Lúcia Grigoletti, coordenadora da UNB Sul. Claro que algumas pessoas já nos acompanham, né, nas gravações anteriores, mas é importante salientar o objetivo do trabalho e apresentar também as colegas que hoje vão fazer parte, né? Na verdade, algumas delas já fizeram parte dos vídeos anteriores, mas hoje, né, além da Renata, da Patrícia e da Cassiane, temos também, né, a nossa colega Biane, que fez parte da UNB Sul, né? Biane, em termos anteriores, foi uma das primeiras turmas, a Bibiana fez parte, depois aí se ausenta, né, porque foi, enfim, morar em outro país, e hoje ela está, assim, nesse período último de férias, acho que uns 2 meses, né, Bibiana, está aqui no Brasil, e nós aproveitamos a vinda da Bibiana para ela integrar ao grupo de imigração da UNB Sul, diante da experiência dela na Alemanha, que já faz 10 anos que tu está lá. Então, nesse momento, a Bibiana, então, integra os nossos vídeos, vai começar, né, a fazer parte desse diálogo em relação ao imigrante. É um prazer estar, assim, né, todo o grupo hoje presente. Nós temos também, lembrando, mais 2 colegas, né, que é a Karen, que hoje não pôde estar aqui ao vivo, mas, enfim, vai fazendo parte também dessa caminhada, que mora em Rio Grande, né? E a Graça, que mora em Brasília, como eu já disse em vídeos anteriores, né, que elas estão em outras cidades e que também fazem parte desse processo, né, de atendimento que a da UNBB nesses últimos tempos, atendimento gratuito ao imigrante. Então, todas nós temos uma disponibilidade para trabalhar com o imigrante que esteja numa situação mais de vulnerabilidade, tanto presencial quanto online, que vocês encontram no Instagram da UNB o contato para esses profissionais, né, poderem então atender as demandas, né, dos imigrantes que necessitam. Bem, o nosso projeto então de hoje, ele contempla, né, exatamente trabalhar com o objetivo do processo migratório enquanto espaço de transição. E foi importante trazer isso para vocês. Foi exatamente um imigrante, né, que nos inspirou então para esse diálogo de hoje, essa conversa de hoje. Na medida em que esse imigrante ele traz a experiência dele de imigração associada com o processo do adolescente. E a gente conversou e pensou que, de fato, existe uma boa analogia que se pode fazer sobre a crise identitária que passa um adolescente e a crise identitária que passa um imigrante. Então, diante disso, nós selecionamos alguns pontos para contemplar na nossa conversa de hoje. Um deles, e a gente vai iniciar essa conversa, né, de hoje falando o que levar na mala, né, que eu acho que é muito importante. O que um imigrante, né, leva das suas raízes na mala para um outro país, né? O quanto é importante essa escolha, esse primeiro momento, né, de seleção daquilo que ele consegue levar diante de uma vida inteira com uma determinada identidade. Daqui a pouco ele tem que passar por uma transição e ele vai levar alguns aspectos da vida que são importantes para viver esse processo. Então, um tema é o que levar na mala, né? O outro tema que a gente fez essa analogia também com a adolescência, dentro dessa crise identitária do adolescente, a crise identitária do imigrante, é exatamente o corpo, né? O que nesse corpo vai existir de estranhamento diante de um outro país? Com certeza, a adolescência, há um estranhamento das novas sensações em relação a esse corpo que se desenvolve, que se desloca, né? E esse adolescente que tem que se ajustar a esse corpo que está em transição para novos contextos. E o migrante também, né? Vamos pensar que ele tem que trabalhar com os sentidos dele, que vão mudar, seja olhar, audição, o que ele escuta, o que ele enxerga, aos sons, né? Então, todas essas questões que nos fazem entrar em contato com o mundo interno e externo, o imigrante tem que reorganizar.
Então, o corpo é um referencial também que vai ser abordado no dia de hoje, juntamente com uma mudança de status, né? Seja status socioeconômico, cultural, há uma reorganização identitária muito importante, que certamente, né, vai ser abordado em mais detalhe por alguns dos nossos colegas. Bem, e um outro ponto que vai servir de fechamento, enfim, dessa primeira etapa, desse terceiro vídeo, é exatamente os lutos que o imigrante passa. Assim como na adolescência existem os lutos da adolescência pela mudança da identidade de infância para a identidade adolescente, nós temos o luto pelo corpo, pelos pais da infância, pela identidade, né, como um todo. O que acontece? Com o imigrante, algo semelhante acontece. Então, existem esses lutos que também vão ser abordados. E aqui é importante pensar que, diante desses aspectos todos, existe o que a gente chama, e que eu estava há pouco trazendo, né, a crise da identidade. Então, nesse processo migratório, esse espaço de transição, existe uma grande crise identitária que nós vamos contemplar apenas alguns aspectos para que a gente possa ir pensando sobre a mudança psíquica, o esforço psíquico que o imigrante faz ao viver esse deslocamento. Tá bem? Então, hoje nós vamos iniciar essa conversa, né? E eu vou, então, pedir para a Viviana, né, que é a nossa nova integrante, falar um pouco. E ela está com essa flor da pele, com essa vivência, né, da Alemanha. Eu sei que 10 anos é muito tempo, mas acho que o processo migratório, eu acho que ele tem muitas marcas. E não só marcas de sobrevivimento, mas marcas de experiência, né? O que levar na mala. Então, diante da tua experiência e diante da tua também vivência clínica com pacientes, o que levar na mala quando a gente, né, migra, sai de um país com grande identidade para um país novo, com uma crise identitária que se apresenta? É um tema muito interessante para mim, principalmente. Né, Lúcia? Obrigada pelo convite, para as meninas também. E eu fiquei pensando muito resgatando um pouco a minha mala, né? Como foi para mim esse processo também. O processo de migração, ele não é simples, ele é um processo de crise de identidade de fato, né? Então a mala, eu acho que ela é um pouquinho do que a gente pode guardar, assim. Ela é aquele espaço ali onde a gente pode, de alguma forma, simbolicamente levar algo que é nosso, levar algo que é algo que nos representa, e ela vai ser esse representante emocional aí de tudo que a gente carrega com a gente. E eu fiquei pensando no processo de imigração especificamente, porque o meu processo de imigração e muitos dos meus pacientes hoje que trabalho, né, que são imigrantes, a maioria viveram um processo de imigração que a gente pôde decidir migrar, né? A gente pôde fazer essa escolha, então a gente pôde montar a nossa mala, a gente teve espaço para isso. E existe o imigrante, né, o refugiado, a gente pode dar esse nome também, que é aquela pessoa que ele muitas vezes nem tem a chance de organizar uma mala, né? Ele leva ali uma mochila com comida, ele leva algo que, né, ele vive uma lei da sobrevivência, né? É uma decisão compulsória, não é uma decisão, né? Então acho que também tem esses dois tipos de mala, né? De quem pode tem um espaço de construção depois da crise de decisão, que é uma crise também, né? Depois de toda a vivência dos medos da decisão e a decisão tomada de ter um tempo ali, um time para construir a tua mala. Tem pessoas que não têm esse time, né? E aí, eu acho que a gente pode pensar em processos bem diferentes e que isso gera ali uma mala diferente também, né? Então, eu pensei em falar hoje dessa mala que a gente tem tempo de fazer, né? Que é uma mala que é um pouquinho mais elaborada, que a gente pode pensar o que tem dentro dela, né? E eu fiquei pensando assim, a mala como um espaço onde entram objetos, né? E onde entra a nossa história. Então ela vai ter objetos concretos, né? A gente pode ver ali a roupa que vai usar, algo que eu vou carregar comigo, como eu posso pensar que dentro dessa malha eu carrego a minha história, a minha cultura, a minha língua, né? Toda a construção da minha identidade que eu fiz até aquele momento. E que dali pra frente vai ser uma outra etapa, mas dentro dela algo ali está representando tudo isso, né? O Winnicott é um psicanalista britânico, então, que estudou os bebês.
e que eu acho que ele tem um conceito muito interessante que pode nos ajudar a entender um pouquinho da nossa mala, né? Que é esse conceito do objeto transicional. E a gente pode pensar como um objeto concreto mesmo, né? Na observação com bebês, ele percebia assim que as mães botavam um ursinho pro bebê, um paninho pro bebê, né? E esse paninho, esse ursinho ficavam representando ajudavam o bebê nesse processo de separação, dessa fusão absoluta que tem com a mãe no início da vida. Então ele servia como um tranquilizador ali, né? Algo que ajudou o bebê a separar um mundo real interno do mundo externo, né? Separar ele um pouquinho da mãe, assim, e um objeto que ajudava até como uma defesa também de um ego primitivo ali, né? Mas como uma defesa da ansiedade, contra a ansiedade, né? E funcionando como um objeto de regulação emocional. E aí eu fiquei pensando na mala, né? O que vai dentro da mala? Quais são os objetos que a gente carrega, né? Que servem nesse processo aí como um regulador emocional pra gente, para que a crise de identidade não seja tão forte. Assim, a gente não precisa não ser mais o que se era e ser algo, e nem ser ainda, na verdade, né? Porque a gente está... A gente pensa na mala, a gente não chegou lá ainda, né? Então, esses objetos, eu acho que vão levando a gente a pensar no que a gente é e no que a gente pode vir a ser, assim, né? Ele é um espaço ali, e o Winnicott fala disso, do objeto transicional como um espaço de potencial criativo. Como essa potência de criação, algo que tu vai poder sustentar a ansiedade, e com isso sustentar defesas, né, que te ajude a dar força de ego suficiente para lidar com essa crise, para quando chegar lá, né, essa crise não ser tão avassaladora, assim, né, quem eu sou, onde estou, por que eu estou aqui, né? E aí eu pensei, eu vou dar um exemplo do meu marido, assim, quando a gente foi, o que a gente levou na mala, né? E eu me lembro que quando eu fui montar minha mala, o que eu pensava assim era: eu vou chegar num país, numa língua que eu não domino, porque na época eu não dominava alemão. E eu pensava: o que eu vou fazer, né? Ele vai trabalhar, você vai trabalhar, eu vou ficar num hotel, vou fazer o quê? Então eu vou ler. É uma coisa que eu gosto. Aí a minha mala foi com mais livros do que roupas. Embora eu tivesse as roupas, né? Tinha que ter, a gente tá sendo verão para um inverno, então também, né? Era importante. Mas era o menos importante. Assim. Eu pensava: livros eu nem vou conseguir comprar lá na minha língua materna. Né? Então os livros que eu levei representaram para mim essa transição mesmo. Eu não precisava chegar lá e saber falar a língua no dia seguinte para poder viver algo lá, né? Eu ainda tinha a minha língua e a minha cultura e os meus livros queridos. E o meu marido levou, embora ele não trabalhe, ele não é músico com profissão, ele tem esse hobby desde sempre. E ele construiu um contrabaixo, ele toca contrabaixo, ele cortou a madeira, fez o corpo do baixo, fez o braço. E ele levou esse instrumento que ele mesmo construiu, né? E também desmontou, levou desmontado literalmente da mala. Sim, é interessante até a representação, teve que desmontar para depois montar. Já monta de outra forma, né? Outro país, mas garantiu a chegada lá. A essência tá lá. A essência, com a identidade dele. Isso. Eu ainda sou o mesmo cara que tocava esse contrabaixo lá no Brasil, eu também toco, né? Ou vou tocar na Alemanha, né? Então, esse objeto como algo que a gente pode pensar capaz de sustentar um pouquinho das nossas defesas para a gente não se sentir tão invadido por uma outra cultura ou por um outro movimento um externo tão invasor, né? E ao mesmo tempo como uma potência de criação que nos dá força para criar um futuro que a gente nem sabe qual é ainda, né? Então o imigrante, ele chega num país novo, ele não sabe o que vai acontecer, ele tem uma ideia de migração, né? E a gente vê, assim, nós trabalhamos, né, com brasileiros que imigram, a gente vê que a idealização da imigração é uma, a realidade é outra, né? Então, se a gente consegue levar na mala alguns objetos que nos sustentam, a gente tem uma boa chance aí, né, de poder, como bebê
que consegue dormir com o ursinho, com o cheirinho ali tranquilamente, né? Viver o processo de migração com um pouco mais de leveza, né? Um pouco mais de tranquilidade emocional para tudo que vai ser construído, para que esse potencial criativo seja realmente utilizado enquanto potencial. Né? É isso. Também, tu tava falando, Bia, e eu lembrando assim, né, resgatando um pouco, que eu acho que é importante dentro da proposta, né, da UniBSU, o quanto é importante esta relação que existe do adulto com seus aspectos bebê, né? Eu acho que isso marcou bem a tua fala. Eu acho que é importante lembrar, né, o quanto a gente, na UniBSU, a gente sempre procura ver, né, o bebê do adulto, né, e o bebê em perspectiva de chegar nessa fase adulta, né? Tanto o bebê clínico como o bebê observado. Então, eu acho que uma das questões assim, que marca toda a nossa fala e dentro do processo migratório é exatamente também a relação que vivemos mesmo na condição de adulto, adolescente maior, enfim, as questões mais iniciais do desenvolvimento, né? Tanto é que tu pega o Winnicott, que toma ele como referência, e ele traz muito, e o quanto isso se adapta à vida adulta, né? É um período de vamos dizer assim, adaptações da teoria do bebê para as questões, né, adultas ou adolescentes maiores, enfim, mas o quanto está presente dentro de nós, né? Então, acho que é bem, bem importante, assim. Bom, e para seguir, então, esse processo migratório, né, essa conversa, eu vou pedir, então, para a Patrícia nos falar um pouco, então, sobre o corpo, né, e o quanto esse deslocamento vai acontecer também, né, nesse processo migratório, e a importância que tem para essa desorganização e reorganização. Tá, Patrícia? Então, bem. Sim, acho que a mudança ela não é apenas geográfica, né? Ela é uma experiência corporal, na medida em que esse corpo ele é deslocado, né, de um território que é conhecido, né, onde tudo é familiar, e ele vai então para um território totalmente novo, totalmente diferente, né? Então, de alguma forma, esse corpo precisa se reorganizar, precisa reaprender a como existir num outro lugar, né, tão diferente, né? A gente vem de um lugar, né, de um país de origem, onde a gente tem toda uma rotina estabelecida, né? Então muda não só a rotina, mas também todo um campo sensorial, né? Então, pensando nos 5 sentidos que a gente tem, né, que seria a visão, audição, paladar, o tato, né? E a gente pensa que tudo isso muda, né? Então, por exemplo, na visão, quando a gente sai de um país de origem e vai para um país totalmente novo, existe um estranhamento visual muito grande, né? Porque tudo ali é diferente, né? Então, a arquitetura do país é diferente, né? As paisagens, as placas, até a cor, eu acho que deve ser diferente, né? Tu sai de um país tropical para um país onde tem neve, tudo isso vai ser muito novo, né? E a própria natureza, né? Um país mais arborizado, menos arborizado. A fisionomia das pessoas também, né? Tanto a fisionomia, a forma delas se vestirem, as expressões faciais delas. Então, acho que tudo isso também é de um estranhamento visual enorme, né? E o olhar, ele trabalha muito mais, né? Os olhos, eu digo assim, os olhos cansam, né? E existe relato, assim, de um cansaço visual, né? E de uma sensação de estar sempre fora do lugar, né? Porque o cérebro, ele tem que gastar uma energia além da conta para conseguir dar espaço para esse novo, né? Para conseguir assimilar tanta coisa nova, para conseguir sentir, né? Visualmente e nos outros sentidos também, tudo que é novo. Na audição, por exemplo, quando uma pessoa se desloca para um lugar novo, né? Até os sons são estranhos, né? O ritmo,
né? O movimento é diferente também. Então, existe também essa adaptação, né, dos ruídos da cidade, que é diferente de onde se veio, até dos silêncios que marcam aquele território, né? Às vezes tu sai de um ambiente que tinha bastante ruído e aí tu vai para um lugar mais silencioso, ou então o contrário, né? Então, o cérebro, ele também precisa ficar traduzindo isso o tempo todo, né? Toda essa diferença. Pensando num outro sentido também, que é o olfato, né? Os cheiros, né? Então, se desaparece todos os cheiros conhecidos que a gente tem, né? Então, dentro do nosso país, o cheiro da comida, o cheiro da família, o cheiro da nossa casa, né? O perfume, até o cheiro da natureza. Tu vai para um outro país, é totalmente diferente, né? Os cheiros desaparecem, né? E os cheiros têm muito essa questão familiar, né? Essa memória familiar. Então, assim, deve ser muito difícil, né? Tu ir para um país onde tudo isso desaparece, tu tem que construir uma nova história, né? Dar conta de tantos cheiros diferentes, né? Até o cheiro da chuva deve ser diferente em outro lugar. O cheiro da terra, né? O cheiro da terra, o cheiro da comida, o cheiro do transporte público, né? Tudo é muito diferente. Outro sentido, né? O paladar, né? A comida é outra comida, né? É outro tempero, é uma outra temperatura também, né? Então, existe um novo sabor nesse outro país, né? E que pode ser prazeroso ou não prazeroso, né? E aí vai depender, eu acho que existe um choque muito grande, assim, dos sabores, entre o sabor de memória que se tinha no país original e os novos gostos, né? A novidade de um outro sabor muito diferente também. Então, essa comida, pra mim, foi o que mais chocou, porque é muito diferente. A gente come 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes ao dia, né? Algo que tu tem contato na tua rotina muitas vezes ao dia. E aí tu não vai encontrar um sabor que te agrade. Que te agrade, mas é um sabor que seja conhecido, exatamente, né? E aí tu vai testando, assim, e olha que tem sabores mil, mas a gente quer aquele tomate que era plantado do lado da horta da casa da gente. Não quer um outro tomate, a gente quer um tomate. Porque até assim, né, apesar de se encontrar coisas que são, né, sei lá, o mesmo legume, a mesma verdura, mas o gosto é diferente, né? Até o cheiro da água, né? Que eu comentei que o cheiro da água é outro, assim, né? E aí, falando na água também, né, a temperatura da água muda, né, a forma de se sentir, né, o clima, né, a temperatura do ambiente, né, o toque, né, e falam muito que em países da Europa, Estados Unidos, a água também acaba sendo diferente, tu sente uma mudança na pele, uma mudança no cabelo também, né, então... Principalmente as mulheres, sempre. Como esse corpo precisa se adaptar a tudo isso, né, o toque também, né, eu acho que é algo bem significativo. A gente sai de um país como o Brasil, onde existe a questão do toque muito intenso, né, muita afetividade, muito abraço, né, aí tu vai para um país, né, um lugar onde as pessoas são mais distantes, né, e mais frias, então tudo isso também é sentido, né, esse frio emocional, né, esse recolhimento, né, o corpo fica sem referência. E uma coisa que eu faço, uma coisa que eu achei bem importante, o frio está muito na subjetividade. Sim, né? Como o que para um outro país é quente, afetivamente quente, né? Pensando na festa quente, mas dependendo do nosso estranhamento, aquele é frio. Né? Principalmente para nós latinos, tem coisas que são frias afetivamente, não dá. Mas o quanto isso é subjetivo, dependendo de onde tu tá, aquilo pode ser o estranho parar do frio, né? E o que eles não parar, para eles não, para a gente vai ser. Acho que isso é importante, né? Claro. Sim, é bem subjetivo. Porque a gente, olhando a migração, saindo de um país tropical para um país frio, a gente sente isso, né? Sim, sente esse mas eles, quando migram, eles sentem a invasão daí, né? É o oposto, assim, né? A invasão, os abraços, né? Todo esse contato, assim, acaba sendo um outro formato de enxergar. Exatamente.
E além dos sentidos também, algo que eu achei importante trazer, que essa questão de espaço, né? Aonde também, assim, a dimensão do corpo, dentro de um novo espaço também existe esse estranhamento, né? Assim, que é uma outra referência que o corpo sofre e que precisa, de alguma forma, aí se adaptar, né? Então, sei lá, tá num país de origem onde tudo é um espaço maior, onde tu mora numa casa grande, um espaço, tu chega num local, né, num país onde tu tem que morar dentro de um apartamento, não sei como é que se chama lá esses lugares, né, onde... É um lugar pequeno, nesses aspectos eu fico pensando nos refugiados, assim. E, por exemplo, eu acompanhei muitos os refugiados da Síria para a Alemanha, né? E eles chegavam lá e eles eram acolhidos em barracas, em containers, né? Então, tu imagina sair da tua casa, claro, ali também já estava numa situação de guerra, né? De não ter casa, não ver, né? Também, mas de qualquer forma, eles tinham essa vivência, né? Eu tenho minha casa, eu tenho uma cozinha, eu tenho um espaço onde eu me movimento, e aí eu vou morar num espaço comunitário, um monte de cama de família, todo mundo junto, né? E no container ou numa barraca, algo improvisado, que não era improvisado por um dia, uma noite, né? Mas que ficaram meses, né? Nesse formato. Eu acho que até aqui no Brasil, mesmo que algumas notícias saíram de ficar os imigrantes no aeroporto por muito tempo. Acho que era São Paulo, né? Passaram semanas ali, né? Porque não tinham para onde ir. Bom, essa era a casa deles aí por um tempo, ficaram no espaço público, lá no aeroporto. Então, acho que isso vai falando desse deslocamento, né? Que a você traz, assim, enquanto há uma crise, né, desse movimento no seu corpo diante do contexto. Então, acho que é bem marcado. Eu acho que migrar é isso, né? Esse exercício, assim, de organização corporal e sensorial, né? Para que se possa também expandir e se reinventar, né? Para se conseguir viver neste novo ambiente, né? Também. Bom, então, vamos à nossa colega que está em outro espaço. Né? A Cassiane vai, então, né? Cassiane, é muito bom contar contigo. Hoje não está presencial, né, Cassiane? Hoje está online, fazendo parte desses processos migratórios. Né? Cassiane também migrou de Pelotas para Porto Alegre, né, Cássio? Então, mas como disse a Bibi, foi dentro de um contexto de escolha, né? Que eu acho que é bem importante. Então, a Cassiane vai nos trazer essa mudança, né, que vai acontecer de status, né? E o status em termos de uma localização identitária tua em determinadas camadas da sociedade, sejam culturais, socioeconômicas. Então, quanto a essa mudança de status, ela também exige uma reorganização psíquica, às vezes com bastante demanda, né? Mas o quanto vai marcando, eu acho que tudo que a gente está trazendo vai marcando esses deslocamentos, esse processo que vai acontecendo até mesmo dentro das camadas sociais, de acordo com o que tu migra. Então é importante a gente pensar de novo, né, num primeiro momento, que tem diferença quando a migração é feita de forma espontânea, né, ou quando não é assim que ocorre. E geralmente, né, a pessoa acaba tendo que lidar com um status social, muitas vezes exercendo uma função profissional até aquém do que ela exercia no país de origem, né, ou tendo até uma habilitação para exercer uma profissão que ela exercia no país de origem, mas que ela não é rapidamente reconhecida no novo local, né, porque isso muitas vezes leva um tempo, muitas vezes isso nem pode acontecer num outro país, ou quase se exige que a pessoa faça todo um curso novamente, né? E isso traz reflexos, né? Ocorre uma crise identitária, porque ela precisa abrir mão de um status superior ao que ela tinha no país de origem, né? Para viver nesse novo país. E a gente tem que entender que isso gera emoções, né, sentimentos, muitas vezes pode ferir até a autoestima dessa pessoa. E considerando que a gente está, né, desde o início do nosso encontro, fazendo uma comparação, né, com esse processo, com essa transição da imigração muito semelhante à transição na adolescência, né,
da fase de criança para a idade adulta, a gente pode lembrar daquele teórico do desenvolvimento, que é o Erik Erikson, que fala das crises, e na crise da adolescência ele cita que é identidade versus confusão de papéis, que possivelmente o imigrante sofra isso, né, no seu processo migratório, né, muitas vezes não mais sabendo qual é a sua identidade, tendo dificuldade em que papel eu vou exercer nesse novo país, né? E muitas vezes tendo que abrir mão, né, de uma história social, cultural e profissional, né, que ele tinha no seu passado, né? Então é importante a gente considerar, né, que é uma também das crises que o imigrante passa. Seria isso. Então, Renata, bem, queremos te escutar, queremos, enfim, né, pensar que tu tá fechando um pouco também, né, as questões do luto. Acho que elas permearam todas as nossas falas, né, de alguma forma, entre o conhecido e o desconhecido tem um luto, né? Então, queremos te escutar. Falando assim, eu fui vendo como esse luto está presente, nos atravessa a todo tempo, né? Nessas fases, principalmente, né? De adolescência, criança, adolescência, adulto, né? A gente está sempre entrando em contato com esses lutos, né? Com perdas significativas, assim, né? E bom, um pouco assim do que vocês já trouxeram, né? Mas deixar o país de origem, né? Sempre vai gerar em alguma medida, né? Um nível de estresse muito grande, né? E bom, mesmo sabendo, né? Que se optou, né, por viver fora, né, num outro país, enfim, que isso possa ser entendido como uma realização de um sonho, uma conquista, né, ou mesmo uma oportunidade ou uma necessidade, né. Para além disso, né, existe aí um processo muito profundo, né, e muito silencioso, né, que é o luto migratório, que eu acho que ele é diferenciado dos lutos em geral, assim, da gente pensar, né, que ele tem é um luto que acompanha nos pequenos detalhes, né, que era isso que a gente estava comentando, né, e que diferente, né, da morte de alguém, né, próximo, enfim, né, a gente está falando de desse luto estrangeiro que ele é múltiplo, recorrente e muitas vezes invisível, né? E aí eu acho que eu vou trazer um pouco desses pontos, assim, a gente poderia falar muitas coisas, mas acho que abrange bastante esses 3 pontos, assim, né? Múltiplo, porque são muitos aspectos, né, que o imigrante precisa abrir mão quando passa a viver longe do seu local de origem, né? Eu li num artigo, depois eu até posso deixar a referência ali, né? Que ele cita assim as mortes cotidianas, né? Que é justamente isso, né? Quando o imigrante sai do seu local de origem, ele deixa, né, muitos aspectos, muitas nuances, muitas coisas para além, né, da gente pensar de cultura, de costumes, né? Mas também essas rotinas, né, o cotidiano que se tinha antes, né? Então é aquela ida ao mercado, é aquele café da manhã com a família, as celebrações em família, né? Os encontros de domingo, né? Eu acho que tem uma série de coisas que vão entrando, né? Nessas perdas, né, para além, né, da questão da linguagem, né, que acho que é uma coisa que a gente falou bastante também no outro episódio, né, enfim, perder, né, essa língua materna, língua de origem, né, e assim como a Patrícia estava falando, né, desses espaços físicos, né, o clima, acho que isso também carrega junto, assim, né. Eu ia esmiuçar mais, mas eu acho que tu falou tão que acho que dá pra gente seguir, né. Então acho que esses múltiplos, nesse sentido, assim, de muitas coisas, né, que às vezes não ficam tão claras, né, mas que quem passa, né, vai para outro lugar,
passa a ter muito mais ampliado, né, muito mais potencializado essas situações, enfim. E recorrente, né, porque tá num novo lugar, né, remete a muitas situações, né, então às vezes, né, a pessoa tá se desenvolvendo, tá crescendo, né, mas sente falta, né, sente as ausências, sente que a família pode não estar presente naquele momento e vice-versa, pra gente pensar também, né, sentir falta de não estar convivendo com os familiares, né? Ter receio de perder esses familiares, né? Ter receio de um tempo, né, de convívio que se perde, né? E aí eu trago assim essa questão de potencializado, né? Porque a pessoa também vai se dando conta de que, bom, se estivesse morando na mesma cidade, no mesmo local, muitas vezes não estariam, né, nessa mesma convivência, assim, né? Estaria seguindo sua vida, de repente até morando distante, né? Morando, enfim, num bairro distante que não teria mesmo convívio, né? Mas o que vem é que quem está mais distante, assim, né, a nível de país, né, de estado mais, né, distante, isso fica mais marcado, né, uma certa culpa por não estar, né, ou por não ter presente ali, né, as pessoas queridas, né, e invisível, né, porque é uma experiência muito subjetiva, né, muito particular de cada um, né, para uns vai ser mais tranquilo, outras nem tanto, né, vai ser mais difícil. E que nem sempre vai se ter alguém para compartilhar essas questões, né, dolorosas, assim. Então, por isso a importância dos grupos, né, dos grupos de apoio, né, os grupos que possam entender melhor esses contextos, né, e que, claro, né, dependendo do contexto, dependendo do grupo, esses lutos podem ser facilitados ou dificultados também, né? E aqui a gente está falando de acolhimento, assim, né? E por falar nesse espaço mais de acolhimento, assim, né? Esse mesmo artigo, né, que eu citei antes, ele tem uma parte que o autor traz essa noção do luto como uma experiência coletiva, né? E que a morte, sim, é uma perda, né? Mas ela também é uma perda para aqueles que puderam vivenciar, né? Sobreviver. E aí ele diz assim, eu até vou ler esse trechinho que eu achei muito interessante. Ele diz assim, mais do que uma perda, o luto remete a uma presença. Lembrar-se de um momento, de uma pessoa, paisagem ou situação, marca a existência de algo que, bom ou ruim, existiu para quem lembra. E isso é muito bonito, né? Porque possibilita pensar os lutos não só pelas perspectivas de perdas, né? Mas também pelos ganhos, né? E assim, da gente pensar nessa pergunta que pode vir, né? O que eu perdi, né? De pensar mais de sair desse lugar mais do que perdeu, né? E poder pensar, né? Se questionar uma outra pergunta que é que vazio é esse, né? O que é esse vazio? O que essa falta tem a me oferecer para que eu possa construir dentro de mim, né? E dê espaço, né? Que abra espaço para eu construir. Então essa identidade que, né, pode ser mais fragmentada, né? Dividida, vivida ali assim mais, eu diria assim, na fronteira, né? Nesse lá e cá, né? Querendo se desenvolver, querendo crescer, mas com um pensamento, né, voltado muito assim para esse histórico, né, para as vivências iniciais, assim, né, para uma identidade mais integrada, né, e a gente fala nesses processos de integração, né, que vai podendo possibilitar, né, a pessoa se reconhecer como alguém que tem uma bagagem, né, e que né, o constituiu como pessoa, mas que, para além disso, né, é também alguém que reconhece que pode fazer parte, né, pertencendo a outro lugar, né,
E acho que isso, né, as gurias falaram muito, né, o quanto é importante essas ancoragens, né, como a Viviana falou, né, esses objetos transicionais, né, que a gente entende assim também como muita ancoragem, né, para que o migrante traga então para dentro de si, para dentro do seu local, né, de espaço, de casa, enfim, essas referências, né, da sua própria cultura, né, para que possa então auxiliar nessas elaborações todas, né, e ter e sentir essa aproximação, né, da sua cultura, da sua família, enfim, para então abrir espaço para esse novo que se apresenta, né. Tu trouxe uma coisa, Renata, que eu me fiquei pensando dessas perdas, desse luto das coisas cotidianas, né? Rotina. E às vezes a gente nem não percebe, assim, né? Mas muitos imigrantes, por exemplo, migram com vistos que não permitem trabalhar. E aí, só nesse ponto, tu já perde uma estrutura da tua personalidade ali, da tua construção como sujeito. Eu não sou mais trabalhadora, eu não tenho permissão de trabalho, né? Então é um luto isso, né? É um luto que a pessoa tem que elaborar, porque até ela conseguir, se é que vai conseguir, né? Ou conseguir um visto que permita o trabalho, ela vai ter que lidar com esse luto, né? Dessa perda, desse pedacinho da personalidade dela, que ela se via como trabalhadora, como profissional naquela profissão, e que daí ela não tem mais essa possibilidade. Pelo menos naquele momento. Sim. Esse espaço de tempo. E muitas vezes as pessoas vão com vistos assim que realmente não conseguiram. E às vezes tem um tempo determinado naquele país e vai para outro, e ela não consegue ultrapassar isso nunca ali, né? Ela não consegue com um visto que ela vá poder trabalhar. Então, ou ela vai trabalhar ilegal, que daí é outra perda, porque daí ela está mais à margem da sociedade ainda, porque ela vai do status de legalidade para ilegalidade. Ou ela vai ter que lidar com essa perda do papel funcional. Sim. E lidar de fato como um luto. Né? Porque vai ter que elaborar para conseguir se construir como um sujeito naquele país, né? Num outro formato. Eu fiquei pensando que isso é algo do cotidiano, ali, da rotina diária, né? Que encaixa bem nessas questões emocionais. E eu penso que quem vive, né, essa experiência de migração, né, acho que a gente sabe bem disso, precisa construir dentro de si um país único, né, interno, próprio, né, para poder fazer esses movimentos, para poder ter esses tempos, né, um ritmo próprio de acomodar tudo isso, né, e que vai falar muito dessas como é que eu tinha pensado, assim, dessas continuidades, né, acho que de poder ampliar, né, essa ideia de que antes as coisas podiam estar incendidas, né, o antes, o depois, né, e poder pensar na sua própria vida, né, no seu próprio estado interno, assim, né, como uma continuidade, né, que tu é essa mesma pessoa que trouxe tudo isso, né, e que tem muitas possibilidades também, né, que o luto desacomoda muito, né, mas ele também traz possibilidades, né, de aberturas, né, de poder também te esforçar, de poder tu fazer os teus movimentos para poder acomodar melhor as coisas, né, e isso, né, acho que vai muito de cada um, do tempo de cada um, né, mas acho que são processos que acontecem, né, acho que um ponto, né, que permeia, né, a Renata, e a gente deixa a Renata final exatamente nisso, né? Eu acho que esse processo migratório, né, enquanto espaço de transição, o quanto ele exige de nós, assim, tanto profissionais, mas enquanto sujeito, né, diante do outro e do outro imigrante, né, ou do outro estrangeiro, que é no sentido do estranho, né, o quanto ele exige que a gente tenha, né, essa concepção das demandas, o que é necessário para ajudar esse outro. Eu acho que quando traz, né, sobre a invisibilidade, e por isso, né, nós abrimos espaço de troca aqui, também de compartilhar com profissionais e com quem está passando pelo processo migratório, para dar mais visibilidade a essas nuances do processo migratório, que muitas vezes pode passar quase que desapercebido em termos de valorização quanto à crise identitária que se cria.
Então eu trago, né, essa observação, porque eu acho que a Renata traz um dado assim, que me parece muito importante, a continuidade, né? Acho que a gente precisa de uma história que vai falar de continuidade. A história fala de continuidade, né? O teu processo histórico vai falar de continuidade. E o quanto é importante essa continuidade, então ajudar, né, esse imigrante a viver um processo que tenha a sensação de continuidade, não de ruptura, né? Então acho que tu traz muito bem isso, né? O quanto existe, com certeza, as rupturas e o quanto nós, enquanto profissionais ou enquanto pessoa, né, poder entender esse processo migratório que o outro está muitas vezes passando, ou que nós, né, muitas vezes como imigrantes também vamos passar ou estamos passando, como ele pode ter continuidade, né? E não só viver, porque em algum momento de depressão mais profunda, com certeza, a perspectiva da continuidade fica quase que inexistente. Então, acho que esse é um ponto assim, muito, muito importante da gente pensar que o objetivo, né, dos nossos momentos de dialogar com o estrangeiro, com o imigrante, é exatamente ajudar no processo de continuidade da sua história, sua própria história. Tá? E com isso, então, estamos fechando, né, a conversa de hoje. E colocando para todos que estão aqui nos assistindo a proposta do nosso 4º encontro, né, que ainda estamos organizando o tema central, mas certamente vai ter, né, divulgado. E esperamos assim que certamente as nossas falas possam dar, vou dizer assim, margem para vocês que estão nos assistindo refletir muito, seja enquanto imigrante, seja enquanto profissional, né, sobre a importância de se entender mais detalhadamente um processo migratório. Então fica aqui o convite para o nosso próximo encontro, que é mensal, geralmente é na segunda semana do mês, que é divulgado então o nosso vídeo, e espero que vocês, né, possam ter se enriquecido e também que possam vir a compartilhar com alguma questão que desejam ali pelo Instagram. Tá? Lembrando que a UNBB Sul está com o seu Instagram, né, à disposição para aqueles que quiserem nos acompanhar e quiserem compartilhar a sua própria experiência. Tá bem?